Após mais um vexame em casa, o que a gente precisa fazer para não acabar com o clube até o mês de dezembro? Então vem comigo após a vinheta que eu explico mais o que eu faria caso eu estivesse na direção do clube. Segue a vinheta. Dali pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal do HK. Então deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no meu canal, que isso ajuda bastante no crescimento aqui do canal do HK. Também confira as ofertas no site da FUT Fanatics, o link está aqui na descrição do meu vídeo. Tem chuteiras, tênis, bolas, entre vários outros artigos tanto esportivos quanto casuais, então dá uma conferida no link que tá aqui na descrição do meu vídeo e confira as ofertas na FUT Fanatics. Pessoal, perdemos mais uma ontem, aliás, empatamos uma partida ontem, mas com sabor de derrota contra o América Mineiro, nem Atlético Mineiro, foi contra o América Mineiro dentro do Beira-Rio. O time do Inter parece extremamente desmotivado após mais um resultado adverso, principalmente por ser um jogo dentro de casa. O time do Inter e o seu treinador meio que já estão parecendo desistentes. E tudo isso só tem só um culpado? Não, tem vários culpados, mas o principal culpado é o presidente do clube. Ele acabou com a temporada do clube. Ele acabou com o clube nesses últimos 3 anos. Ele conseguiu fazer façanhas assim que nenhum outro conseguiu. Ele conseguiu passar, todo ano ele passa pelo menos uns 2 a 3 vexames. Primeiro ano perdendo pro Vitória dentro de casa, né? Uma virada. O Vitória era lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Tomou uma virada dentro de casa, tomou 3-1 dentro de casa pro Vitória. Daí perdeu depois pro Fortaleza tomando 5. Depois teve outra derrota que eu também não lembro, né? Pro Olímpia, se não me engano, perdeu pro Olímpia, né? Foi eliminado pelo Olímpia dentro do Beira-Rio também, numa oitavas de Libertadores. Daí no segundo ano também mais vexame, começamos o ano pegando o Globo, sendo eliminado. Daí tomamos 3-0 do Grêmio, que era rebaixado para a Série B, o pior Grêmio da história. Tomamos 3-0 dentro do Beira-Rio, não ganhamos o Gauchão. E depois ainda a gente teve o Melgar, dentro do Beira-Rio também, para passar mais vergonha. Daí esse ano começa, né? E eu, como eleitor do Barcelos, peguei e acreditei, primeiro ano, segurando as contas, segundo ano preparando o time também, terceiro ano ele vai pro tudo ou nada para ganhar um título, até mesmo para não trazer o Miguel de volta. O que ele fez? Mesmos erros, continua errando. Daí me toma uma chapuletada no gauchão, pro Caxias, perde pro Caxias, vergonhoso. Daí vai lá e me toma um pau também do América Mineiro, o time reserva do América Mineiro. O América Mineiro, o último colocado no Campeonato Brasileiro, e ganhou de 2-0 do Inter dentro de casa com o time reserva, uma vergonha. Daí começa a passar vergonhas contra Coritiba dentro de casa, perdendo um jogo que tava ganho. Que tava ganho não, mas que o time do Coritiba é o pior time do campeonato. Daí vai lá e me empata com o América Mineiro também dentro de casa, jogo que era para ser ganho. E as vergonhas, os vexames não passam. Então não tem condição dele se manter no cargo para a próxima temporada. E isso faz até mesmo o time, o elenco, o treinador, a comissão técnica se desmotivar. Não é à toa, olha as entrevistas de ontem, que passividade, sabe? Aquela cara de desistência, agora já era, sabe? Não, nada enérgico. E isso é prejudicial ao clube, pois a gente ainda precisa de 6 pontos para se livrar da zona de rebaixamento. Então, não tem mais como, não tem o que fazer mais para essa gestão. Essa gestão já era, acabou. Do jeito que tá, só tende a piorar. Então, o correto a se fazer, eu andei olhando os vídeos do Vaguinha, Ernest, Baldasso, entre vários outros, por mais que alguns eu concorde mais, outros eu discorde mais. Mas o Vaguinha falou uma realidade. Chegou o momento do Barcelos pegar e passar a faixa pro Melo. Ele vai perder a eleição. Todo mundo sabe disso, que ele vai perder a eleição. Então, por que não passar já agora? Assim o Melo já entra, já explica o projeto para a comissão técnica e jogadores para a próxima temporada. E assim os caras ganham uma certa motivação para terminar esse ano dignamente. Para que a gente possa, ao menos, ficar tranquilo nessa reta final de ano. Para que o Inter, pelo menos,
tenha a Série A do ano que vem para disputar e não a Série B, que é o caminho que provavelmente o Barcelos quer levar o clube. Tudo por conta de ego, tudo por conta de ser um cara cabeça dura, de ser um cara extremamente teimoso. A gente falou para demitir o Mano Menezes, não demitiu. A gente falou para demitir o Miguel Ângelo Ramírez, não demitiu. A gente falou para demitir o Medina, não demitiu. Medina perdendo pra Globo, perdendo pra Grêmio, tomando 3-0 em casa, e o cara não era demitido de forma alguma. Então fica muito difícil. Fica muito difícil ter um presidente assim. E que só colocou gente que lambe as botas dele dentro do clube. Não tem ninguém ali que é um cara, né, um mentor forte, um cara que é forte dentro do futebol. Ele só conseguiu ter um resultado mínimo, assim, maior, assim, expressivo dentro do futebol quando ele colocou dois caras mais ou menos ainda. Primeiro foi o Paulo Autuori, no ano passado, que conseguiu dar uma, né, uma equilibrada dentro do clube, pois é um cara experiente. E depois agora o Magrão, que também conseguiu dar uma, né, uma amenizada dentro do clube, pois é um cara experiente também, um cara boleiro do futebol. E ele não conseguiu, além disso, nada. Colocou caras inexperientes como Paulo Brax, William Thomas, dois caras que eram estagiários do futebol, olheiros, esses caras que não têm experiência alguma, não têm entrada alguma dentro do futebol brasileiro. Já teve casos de jogadores que receberam ligações do Paulo Brax, por exemplo, e daí, o moço lá do Internacional, pô, tu é executivo de futebol, cara. Tu é executivo de futebol. Não é à toa que o Vasco tá rebaixando o Vasco aí com orçamento aí com mais de 200 milhões aí de investimentos dos caras por ano, e o Vasco tá sendo rebaixado. Mas o Barcelos era a solução. Pra ver o nível que o Barcelos tem, ele não consegue administrar um clube do tamanho do Inter. Ele é amador, ele deveria começar administrando aí o Aimoré, outro time assim, e depois ir trilhando o caminho até ter condições de administrar um clube do tamanho do Inter. Ele, na realidade, ele queimou etapas, né? Pois ele era do MIG, provavelmente deve ter ficado bravo com, com a escolha de outro cara para estar à presidência do clube. Daí ele saiu do MIG para competir contra o MIG. Teve a sorte de ganhar, pois na época o torcedor colorado estava bravo com a situação do MIG, pelas questões que o MIG também deixou o clube numa situação um pouco difícil. E daí ele competiu, conseguiu ganhar, mas se mostrou infinitamente mais incompetente do que o MIG, infinitamente amador, cara que parece que tá administrando um timezinho aí de bairro. Mas não, é o Inter tem uma baita de uma estrutura. O Inter tinha uma baita de uma categoria de base, trouxe um cara aí que é o Grossi, que eu também já defendi muito aqui, achei que o projeto dele ia dar certo, mas que não deu certo em momento algum. Tu olha a base do Inter jogar, é de chorar. E todo mundo sabe que a base do clube é a sustentação do clube, pois muitas vezes tu não vai ter dinheiro para comprar um atacante, tu vai ter que buscar na base. É para isso que os jogadores da base servem, né? É para te puxar jogadores de lá quando tu tiver alguma necessidade, para te lançar jogadores, para te poder revendê-los, para te poder botar eles aí numa vitrine maior, para que tu tenha dinheiro sempre entrando nos cofres do clube. Mas do jeito que eles fizeram a transformação da base, o Inter tá ferrado pelos próximos anos aí. Vai ter que fazer uma mudança extremamente drástica dentro da categoria de base do clube, pois eles acabaram com a base do Inter. É só ver os resultados. O Inter tomando 5-0 para Corinthians, o Inter tomando 5-0 para São Paulo, o Inter tomando 5-0 para Flamengo, o Inter tomando 4-0 para o Grêmio, o Inter tomando 3-0 para o Grêmio, o Inter perdendo o gauchão em todas as categorias nesses últimos 3 anos de Campeonato Gaúcho, nem Campeonato Gaúcho, perdendo Sub-15, Sub-17, Sub-20, todas as categorias perderam todos os títulos de gauchão, todas as categorias não conseguiram ganhar um título importante aí no cenário nacional. Porra, ele foi um desastre do início ao fim. Até no futebol feminino, onde ele até fez um bom trabalho, eu até vejo que melhorou muito essa questão do futebol feminino, também bateu na trave em tudo. Não conseguiu ganhar nada. Então fica muito difícil. Fica muito difícil defender um cara que não conseguiu trazer nada de bom ao clube. Ele não conseguiu agregar em nada, foram 3 anos mortos pro clube. Ele não conseguiu montar nada, não conseguiu ganhar um título gaúcho. Chegou a uma final de gauchão só, que foi no primeiro ano, ainda com Miguel Ângelo Ramírez. Uma final de gauchão. Uma final de gauchão, cara. E perdeu.
Não, 2 anos sem chegar em final de Gauchão. Conseguiu passar uma vez só para as oitavas da Copa do Brasil. Uma vez para as oitavas da Copa do Brasil. Uma vez. Mas veja só, passou uma vez as oitavas, de resto perdeu todas. Conseguiu no máximo um vice-campeonato brasileiro. Ah, mas o vice-campeonato brasileiro, o time do Inter é vice-campeão brasileiro. Mas ele, né, eu, pelo menos no início do ano, eu pedi vários jogadores no time do Inter. Pô, o Inter precisa de jogador. Esses jogadores aí, muitas vezes pode ser jogador de uma temporada só. Tu contratou um jogador lá do Azerbaijão, lá do Cafundó, da Turquia, lá da puta que pariu, que nem o PH, que nem o DP, nesses jogadores podem ser que, né, essa primeira temporada deles estejam de lua, mas na temporada que vem eles podem voltar ao natural deles. E foi o que aconteceu. E ele não percebeu isso, é um cara que tá todo dia lá, mas a torcida já percebia isso já. E ele não conseguiu perceber que o Inter precisava de mais jogadores qualificados. E principalmente esses jogadores mais qualificados no início da temporada. E não no meio da temporada, com os caras vindos da Europa, mas os caras sem férias, os caras sem descanso, os caras sem entrosamento, sem uma pré-temporada. Fica muito difícil. E a única coisa que ele fez certo nesses últimos tempos foi montar um time titular que é bom, mas um time reserva que é muito ruim. Muito ruim. Até mesmo a gente reclama muito, o Ener Valencia perdeu aqueles gols lá contra o Fluminense, beleza. O René falhou, beleza. O Rocher não pegou aquela bola lá, beleza. Mas às vezes quando o titular não joga bem, isso acontece em vários clubes, às vezes o Gabigol não joga bem no Flamengo, às vezes o Soares não joga bem no Grêmio, às vezes o fulaninho não joga bem no Palmeiras, às vezes o ciclaninho não joga bem no Fluminense. Eles têm um ou outro no banco de reserva ali que vai entrar e pode resolver a situação. Mas o Inter não tem ninguém que vai entrar. Talvez o Bruno Henrique, mas de resto não tem ninguém, não tem um atacante decente. Ficamos 6, 7 meses com o Luiz Adriano titular do Inter. Um cara que não tem condições alguma de jogar no time do Inter. Um cara que é um aposentado de atividade. Pelo amor de Deus, né? Daí é essa gestão que quer a reeleição para a próxima temporada. A reeleição vendo que não consegue motivar mais os jogadores, não consegue mais motivar o treinador, não consegue fazer nada de diferente dentro do clube para que, né, volte a ter aquele fogo dentro do clube. Então já era, né, pessoal? Acabou. Chega da gestão Barcelos. Eu prefiro 1000 vezes acreditar nessa mentira aí que pode estar sendo dita aí pelos esses conhecidos meus que trabalham dentro do clube, que trabalham na imprensa, que o Sonda vai investir, que ele já vendeu as empresas dele e que ele vai investir nessa gestão do Melo aí, pois ele tem convicção, não sei, não, até fugiu a palavra agora, que ele não vai conseguir chegar à presidência do clube devido à sua idade avançada, então ele vai investir na próxima temporada para ter um time extremamente competitivo, forte e tudo mais, que ele vai tentar trazer o Alexandre Matos, que ele vai tentar trazer aquele cara, eu acho que é o André Zanota, que foi diretor da base do Grêmio, não esqueci o nome, se é ou é diretor executivo, alguma coisa assim, para administrar o clube também. Eu prefiro acreditar nisso do que continuar no erro do Barcelos. Só pra, não, o Miguel não pode entrar mais no Inter. Cara, se o adversário do Miguel é mais incompetente que o Miguel, então eu prefiro ficar com eles. Pelo menos com o Miguel eu fui feliz um tempo. Fui feliz ali em 2006, fui feliz ali em 2008, fui feliz em 2010. Fui feliz nos outros anos também, porque sempre que o Inter não ganhava um título importante, como uma Libertadores, um Mundial, uma Sul-Americana, algo assim, o Inter sempre ganhava o Campeonato Gaúcho. Sempre ganhava o Campeonato Gaúcho, ao menos. Tinha uns timezinhos que iam longe no Campeonato Brasileiro, era competitivo. Metia medo em vários times aí, era um time grande do Campeonato Brasileiro. Hoje em dia o Inter virou nada, cara. Nada. O time do Inter virou em nada. Virou em nada. Então, melhor eles de volta mesmo. Melhor eles aí. Melhor eles administrando o clube do que um cara aí que teve 3 anos. Foi o cara que teve o período de gestão mais longo, né? Foi o primeiro cara com triênio e conseguiu fazer uma gestão péssima que nem essa que ele fez. Então, é esse meu comentário sobre, não só sobre a derrota de ontem, mas sobre tudo
que engloba o Inter. Como vocês viram, eu quero que o Barcelos passe o mandato, nem tente competir, nem vá pro pátio nenhuma, passe o mandato para outra cara que vai conseguir gerir o clube. E segue o baile, pois a gente tá ficando com medo, pessoal. Tô ficando com medo, tô ficando preocupado com o time do Inter. E isso é muito ruim pro torcedor colorado, né? Além da derrota dolorosa que a gente teve pro Fluminense, agora passar por mais isso também, né? A gente podendo pelo menos ficar o resto do ano tranquilo, pelo menos, né, sumir do mapa. Mas não, ele quer acabar com o torcedor colorado. Então, eu espero que ele tenha ciência disso e que ele pegue e passe a gestão adiante aí, que é o melhor que ele vai fazer pro clube. Deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no meu canal, isso ajuda bastante no crescimento. Também confira as ofertas lá na FutFanatic, que isso ajuda bastante aqui no crescimento do meu canal. Até mais.